Você está em tabernáculos. Festa de tabernáculos. É interessante, irmãos, porque esta é uma festa que eu mais participei em Israel, que eu mais vivenciei lá, foram 3 ou 4 vezes, mas é a festa que, porque estava lá, eu não estava aqui, não ministrava aqui. E muitas pessoas não entendem, não conhecem, por isso não entendem, a importância que é esta festa. Hoje eu quero falar sobre essa festa bíblica, mais do que você pode achar ou pensar que é uma festa judaica, não, ela é uma festa bíblica, né? Elas foram estabelecidas por Deus, as festas, e elas descrevem, presta atenção, é muito importante você entender, elas descrevem o começo de um novo tempo sobre as nossas vidas. Quantos entendem que Deus estabeleceu ciclos sobre as nossas vidas? Veja só, se você parar, existem os minutos, existem as horas, existem os dias, existem as semanas, existem os meses, existem os anos, existem as décadas, os séculos e milênios. Ou seja, são ciclos que iniciam-se e terminam outros. Entenda uma coisa, quando Deus estabeleceu as festas, as criou para exatamente determinar estes ciclos, para findar um tempo e começar outro tempo. Deus estabeleceu as festas para isso. Então, quantos querem viver um novo ciclo de bênção e favor de Deus sobre as suas vidas? Levante a mão, se expresse. Então vamos lá, então vamos entender. A festa de tabernáculos fala de celebrarmos a presença de Deus em nossas vidas, juntamente conosco, e mais do que isso, de como Deus ao nosso lado tem nos feito viver, prosperar e desfrutar da sua bênção e do seu favor sobre nós. A palavra tabernáculos no hebraico é Sukkot ou Sukkah, que significa cabanas, abrigos, barracas, tendas ou habitação. Por isso que a festa de tabernáculos também é chamada festa da colheita. Por quê? Ou festa das tendas, da cabana, mas também festa da colheita, porque ela acontecia no final do ano. Por mais que a gente esteja em outubro, só para você entender, o calendário hebraico ele é diferente. Na realidade já está se perpetuando o final do ano. Então, ela estabelece um fechamento de um ciclo, que é o fechamento da colheita anual. É o fechamento do tempo da colheita. Por isso é também falado, então, festa da colheita. Entenda que as festas bíblicas, elas não são uma invenção humana. É muito importante você entender isso. Nesses tempos que nós estamos vivendo, onde doutrinas são criadas, pensamentos são estabelecidos por regras, nós vemos que, às vezes, falta o amparo bíblico para que contemplar ou justificar algumas práticas, até mesmo dentro das igrejas. Mas quando nós olhamos para as festas, nós podemos encontrar lá na palavra de Deus, em Levítico 23, se você puder abrir a sua Bíblia, livro de Levítico, capítulo 23. Nós vamos ler alguns versículos aí, então seria bom você acompanhar. Diz assim, o verso 1: Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas do Senhor que proclamareis como santas convocações são estas, ou são estas solenidades. Festas e solenidades são as mesmas coisas. Então ele começa a descrever, ele começa a falar cada uma das festas. Então ele começa com Páscoa, fala sobre o sábado, depois ele fala da festa das primícias, depois ele fala da festa de Pentecostes, depois ele fala do dia da expiação e, por fim, tabernáculos.
É interessante observar que só podemos, presta atenção, entrar na festa de tabernáculos, celebrarmos a festa de tabernáculos, depois de passarmos pelo dia da expiação, que se praticava alguns dias antes. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. O dia da expiação era um dia de humilhação, onde todos buscavam a presença do Senhor com arrependimento e purificação pelos seus erros e pelos seus pecados, além de oferecer o seu sacrifício. Entenda, meu irmão, meu amigo, aquele que nos assiste, jamais vamos conseguir celebrar e festejar ao Senhor se não nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados e tomarmos o sacrifício vicário de Jesus sobre as nossas vidas. Foi isto que nós fizemos no domingo passado. Por isso que hoje nós podemos entrar em tabernáculos. Amém? É preciso entender as coisas. Às vezes nós não entendemos o porquê das coisas, mas Deus sempre vai trazendo luz e sempre vai nos conduzindo, mostrando como o desejo dele em de nos trazer mais para perto, em de nos levar ao centro da sua vontade, aonde temos acesso, aonde temos a provisão, aonde temos a presença dele em nós. Então lá no capítulo 23, agora no versículo 33, nós vamos falar sobre a festa dos tabernáculos. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Durante 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e no 8º dia tereis santa convocação, e apresentareis ofertas queimadas ao Senhor. É dia solene, nenhum trabalho servil fareis. Olha só, as festas, elas não eram de um dia, elas eram de 7, às vezes até de 10 dias, ok? Eram períodos que se celebravam ao Senhor as festas, só para você entender. Versículo 37, estas são as festas do Senhor que apregoareis para santa convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais ou manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Estas ofertas são além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Aos 15 dias do 7º mês, porém, quando tiverdes colhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia é dia de descanso, e também o 8º dia é dia de descanso. No primeiro dia tomareis para vós frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras e ramos de árvores cheias de folhas. Durante 7 dias vos alegrareis. Por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor, o vosso Deus. Celebrareis esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétua pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias, presta atenção, 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Assim Moisés proclamou aos filhos de Israel as festas do Senhor. Olha só, irmãos, deixa eu observar algumas coisas. Este é um mandamento de celebração, de celebrarmos, de nos alegrarmos. Diga para o seu irmão: chegou o tempo de você se alegrar. Como assim? Devemos nos alegrar e celebrarmos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, irmãos.
Aí talvez você pergunta, mas apóstolo, você não sabe que nós estamos vivendo em pandemia? Você não sabe que as pessoas estão morrendo, mas como poderemos nos alegrar com tudo o que está acontecendo no mundo? Então eu vou fazer uma pergunta para você. Se você está pensando, ou mesmo fazendo essa pergunta, é porque você está vivo. Sim ou não? Demonstrando que Deus é o que te guarda e o te sustenta em todo o tempo. Por isso, alegre-se nele. Outra coisa, irmãos, olha lá, ó, o verso 39 diz assim: aos 15 dias do 7º mês, porém, quando tiverdes colhido ou recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor. Olha só, eu vou fazer outra pergunta. Deus tem sustentado você e a sua família, mesmo diante da crise mundial que estamos vivendo, sim ou não? Então reconheça-o como aquele que te guarda, aquele que te sustenta em todo o tempo, e celebre a bênção de Deus sobre a sua vida. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos tão focados naquilo que os outros dizem, e que eles nos levam a olhar para as tragédias, nos levam a ver as outras coisas, e nós deixamos de observar o quanto Deus tem feito em nós, o quanto Deus tem nos guardado, o quanto Deus tem nos abençoado, e nós tomamos situações, decisões, pensamentos que vão contra aquilo que Deus tem feito em nós. Ignoramos, esquecemos. Agora observe o que diz o versículo 42 e 43. 7 dias habitareis em tendas. Durante todo o tempo da festa, eles deveriam morar em tendas. Todos aqueles que são os naturais, os israelitas, eles deveriam habitar em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, porquanto ou quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. É interessante, irmãos, a instrução que não era apenas celebrar ao Senhor, mas era também recolher-se debaixo de tendas. Durante esse período de festa, eles deveriam habitar nestas tendas. Até hoje, quando você vai a Israel, você vê isso. Mesmo as casas, eles criam uma tenda lá fora, e aí eles vão comer lá fora. Nos apartamentos eles criam na varanda algo que represente isso, e eles vão fazer as refeições lá fora, de maneira que eles se lembrem do que estão fazendo. E se lembrar do quê? Essas tendas, elas vão habitar nesses sucotes, para se lembrar de duas coisas que o Senhor nos ensina aí. Primeiro, eles foram libertos da escravidão do Egito pelas fortes mãos do Senhor. Porque eles só estiveram no deserto porque eles foram libertos do Egito, sim ou não? E é isso que Deus estava fazendo eles lembrar. Olha, não é para se lembrar da dificuldade do deserto, mas para se lembrar que eles eram escravos e Deus os libertou. Segundo, por 40 anos, eles viveram em cabanas e tendas, ao peregrinarem no deserto. Por 40 anos, eles viveram um tempo de limitação. Ainda que eles foram supridos, ainda que eles foram alimentados pelo maná, ainda que a água sempre jorrava, sempre abria uma oportunidade de água para suprir as necessidades deles, eles viviam limitados. Mas presta atenção, mas hoje, eles podem olhar ao redor e constatar como Deus os tem abençoado, com casas, com alimento, com sustento, com provisão, com filhos e com a prosperidade de Deus. Sabe, irmãos, quem vive reclamando da sua vida, de duas uma, ou não reconhece aquilo que Deus faz, ou se esquece daquilo que Deus faz. Sim ou não? Irmãos, nós falávamos, ontem fizemos uma celebração do aniversário do meu pai, num sítio, e aí
o dono do sítio falou assim para o meu pai: vocês eram ricos. Ó, meu pai é filho de cobrador de, não é de ônibus, não é bonde, né? Que tinha antes, era bonde elétrico. Olha só, meu pai é filho de cobrador de bonde. Mas ele falou assim: vocês eram ricos, porque eu ia para a igreja descalço. Irmãos, os mais velhos sabem o quanto era difícil ter as coisas, sim ou não? O quanto era. Eu cheguei a viver isso, chegar para o meu pai e falar assim: pai, meu tênis rasgou. Ele falou assim: tudo bem, recebi informação, ok. Quando der, nós compramos. Use-o mesmo assim. Por quê? Porque as coisas eram mais limitadas. Hoje, irmãos, essa geração que vive hoje, eu não quero só um tênis novo, eu quero aquele tênis, sim ou não? Quem tem filho adolescente para cima aí sabe disso. Eu quero aquele tênis. Não vou falar a marca para não dar ibope, né? Começa com Ni e termina com K. Nike, né? Nike, é isso, é aquilo. E é o modelo tal. Ou seja, as coisas estão muito mais fáceis. Então, quando a gente olha hoje, de duas uma: ou você não reconhece o que Deus, de onde você tirou, de onde Deus tirou você, das dificuldades que você viveu, ou você se esqueceu daquilo que Deus fez. Porque todos nós prosperamos. Todos nós prosperamos. Agora entenda, que eles deveriam construir, eles poderiam falar: mas eu sei, eles sabem que é graças a Deus que tudo que eles têm, eles sabem, não é questão de saber. Deus falou assim: fazendo essas tendas e habitando nelas, vocês ensinarão a gerações futuras. Sabe, irmãos, muitos dos nossos filhos não entendem, não vivem o Evangelho, não é porque eles são ruins, são rebeldes, é porque você, pai, falhou com isso. Você falhou em ensiná-los. E eu falo isso com toda a propriedade. Nós falhamos em ensiná-los. E o maior ensino que nós podemos ter e dar aos nossos filhos não é o discurso, mas é a prática. Deus estava falando: quando você cria a tenda, você sabe de onde você veio. Mas quando você cria a tenda e vai comer lá fora, no frio ou no calor, seu filho vai perguntar: mas pai, por que nós estamos comendo aqui fora? A casa está ali, ó, o ar-condicionado está ali, ó. Não, meu filho, nós temos que nos lembrar daquilo que Deus fez, da onde Deus nos tirou, e podemos olhar para aquele ar-condicionado, aquela casa bonita, e reconhecer: Deus nos abençoou e nos prosperou. Você pode aplaudir o Senhor? Tudo que Ele faz tem um propósito, irmãos. Agora entenda que essa expressão tabernáculo, deixa eu avançar, vem antes mesmo da festa. Pois quando Moisés, no Monte Sinai, quando estava em comunhão com Deus, ele ouve de Deus que Deus não iria mais com o povo de Israel durante a peregrinação até a terra prometida. Veja só, Êxodo 33, de 1 a 3, põe para mim aí, disse assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência ou a sua semente a darei. Enviarei um anjo à tua frente, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fereveus, os heveus, os jebuseus e todos os zeus da terra. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, e para que eu não te destrua no meio do caminho. Em outras palavras, Deus disse assim: olha, Deus falou isso depois que Moisés subiu para buscar as tábuas, ter a comunhão com Deus, e o povo fez lá um bezerro de ouro.
Deus falou, ó, pera lá, acendeu a luz amarela. Esse povo aí é obstinado, é teimoso, é turrão. Então Moisés, vai você, eu vou enviar um anjo aí na sua frente. Percebe o que Moisés disse? Versículo 15. Então Moisés lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Olha só. Olha a ousadia de Moisés. Mas olha a expressão de Deus. No verso 17, então o Senhor diz, então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Ou seja, Deus passaria, a partir daquele momento, a andar, viver e habitar no meio do seu povo, manifestando a todos os povos que Israel era um povo escolhido, era um povo separado e abençoado por Deus. Nós vemos isto acontecer quando o tabernáculo ele é terminado de construir. A tenda da comunhão que Deus entregou a Moisés, as plantas, os desenhos, aquilo que era para ser feito. Quando termina essa tenda, quando terminam de construir essa tenda, no capítulo 40 de Êxodo, verso 34, diz assim, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ou seja, depois deste momento, presta atenção, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre o tabernáculo, perante os olhos de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Ou seja, Deus estava visivelmente ali. Todos podiam ver que Deus estava no meio do seu povo. Deus manifestava-se de forma visível a todos, que Ele estava ali com o seu povo. Uma das promessas que Deus fez ao seu povo, se obedecessem as suas instruções e os seus ensinamentos, está lá em Levítico 26, versículo 11 a 13, diz assim, e porei o meu tabernáculo, ou a minha habitação, no meio de vós, e a minha alma não vos rejeitará, não será pesada contra vocês, andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. Quebrei as traves do vosso jugo, e vos fiz andar direitos, ou de cabeça erguida. Olha só. A promessa é que Deus estará conosco e manifestará sobre nós a sua bênção e favor para nos fazer viver livres e abençoados. Quantos recebem isso? Digam amém. O próprio profeta Zacarias, falando das coisas futuras, lá no final já do Antigo Testamento, ele escreveu, Zacarias 14, de 16 a 17, diz assim, então todos os que restaram de todas as nações, que vieram a priori contra Jerusalém, subirão agora anualmente para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa de tabernáculos, ou a festa das cabanas. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Olha só, o quanto isso se tornou importante.
se as famílias não subirem para adorar ao Rei na festa dos tabernáculos, se elas não subirem para celebrar ao Senhor na festa dos tabernáculos, os céus seriam fechados e não viria a chuva. Olha, irmãos, a chuva, eu costumo dizer que é algo que só Deus pode fazer. Até hoje, com toda a tecnologia, não inventaram uma máquina de fazer chover. Os índios tentavam tocar os tambores, e até hoje estão tentando, mas não tem garantia. Sabe por quê? Porque a chuva, só Deus pode trazer sobre a sua vida. Mas quando nós adoramos, quando nós celebramos, nós vamos atrair. É por isso que nós devemos celebrar, é por isso que nós devemos adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores em tabernáculos, para que venha a chuva de Deus sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Irmãos, em tabernáculos, Deus não quer apenas, presta atenção, nos fazer lembrar de onde Ele nos tirou. E como o seu favor hoje está sobre nós, mas Ele quer nos projetar para um novo tempo de bênção, de conquista e favor dEle sobre as nossas vidas. Esta é a chuva de Deus sobre você, meu irmão. Esta é a chuva, é o favor dEle sobre nós. Entenda, uma das coisas que a tradição judaica celebra em tabernáculos é a entrega da Torá. É a entrega da Torá no Monte Sinai, das tábuas, dos ensinamentos. Esta é uma verdade, porque somente podemos conhecer a Deus, somente podemos adorar ao Rei da Glória, porque o conhecemos através da sua palavra. Você já parou para pensar nisso? Se não houvesse a palavra, como conheceríamos? Como saberíamos dele? E mais do que isso, somente podemos ter acesso ao Pai, porque Ele nos deu o seu Filho, o Verbo vivo, a palavra, Jesus o Cristo. Veja, olha o que o apóstolo João diz, põe para mim aí na tela. João 1:1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra que foi dada. Olha o que João 3,16 diz. Porque Deus amou o mundo que deu ao mundo de tal maneira que deu. Deus deu o seu Filho, deu o Verbo unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus é o Verbo que nos foi dado por Deus para nos salvar de todo o mal. Amém? Você pode dar um glória a Deus por causa disso ou não? Você pode dar um aleluia, você pode celebrar ao Rei Jesus. Agora, no capítulo 1, no verso 14 de João, diz assim: e o Verbo se fez carne, e tabernaculou-se entre nós. É o Verbo, é o mesmo Verbo. Ele tabernaculou-se, Ele habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Rei, do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio e trouxe através do seu corpo. Em outro momento em João, descreve, ele disse que o tabernáculo era o seu próprio corpo. Ele se tornou o tabernáculo de Deus entre os homens. Veja só, irmãos. No capítulo 14 de João, olha o que Jesus disse. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos eu e o Pai para ele, e faremos nele habitação, tabernáculo.
Olhe só. Entenda, amados, presta atenção. Se antes a presença de Deus estava lá tipificada na tenda de Moisés, na tenda, no tabernáculo de Moisés, que Moisés construiu, agora Jesus veio para ser o tabernáculo de Deus em você. Em você. Jesus está tabernaculando em você. Irmãos, não é apenas do seu lado, não é junto com você, é dentro de cada um de nós. Tabernáculos, mais do que olhar para trás e reconhecer que Deus nos tirou da escravidão do pecado, da vida limitada do mundo e suas práticas opressoras. Hoje nós podemos ter a certeza que, se amarmos e reconhecermos o verbo Jesus, seremos salvos e desfrutaremos de uma vida próspera e feliz sobre esta terra, até o dia que Ele voltar. Porque quando Ele voltar, nós vamos para a nossa casa eterna com Deus e desfrutaremos da vida plena. Irmãos, tem uma eternidade te esperando. A sua vida não consiste nesses dias que você tem, nos anos que você desfruta nesta terra. A sua vida não consiste naquilo que você possuiu, naquilo que você comprou, naquilo que você conquistou. Há uma eternidade para você viver com o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz algo interessante. Ele diz assim: se a sua vida consiste só com as coisas desta vida, desta terra, você é o mais miserável dos homens. Sabe, irmãos, jamais podemos esquecer que há uma eternidade reservada, preparada para mim e para você. Uma bodas, uma festa que vai durar milhares de anos. Uma eternidade celebrando ao Rei, celebrando ao Pai. Celebrar a festa de tabernáculos é reconhecer que só chegamos até aqui porque Jesus decidiu assumir o nosso lugar naquela cruz. E através do seu sacrifício, nós podemos ter Deus tabernaculando dentro de nós, morando, habitando e nos direcionando em tudo, irmãos. É por isso que nós precisamos celebrar. É por isso que nós precisamos celebrar. É por isso que nós precisamos reconhecer, adorar, louvar ao Senhor em todo o tempo. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Rei da glória. Ele é aquele que foi crucificado, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje está sentado no trono da glória, à destra de Deus, como Rei, como Senhor, como Messias, como o leão da tribo de Judá, meu irmão. Ele não é qualquer um, ele não é um coitado, ele é o Rei da glória. Quantos têm motivos aqui para celebrar, para louvar, para adorar o Rei Jesus, o verdadeiro tabernáculo, aquele que habita em nós? Quantos estão dispostos a se levantar e nós louvarmos, celebrarmos o Rei, celebrarmos aquele que vive, celebrarmos aquele que é o Senhor? Se levante, comece a celebrar, comece a adorar, comece a louvar aquele que é digno, ao Cordeiro Santo, ao Messias e Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Alfa e ao Ômega, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. O Verbo, o Criador, o Santo, o Justo, aquele que é maravilhoso, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, aquele que é o Supremo Pastor e o Bispo das nossas almas, aquele que se fez o sim e o amém em todas as promessas de Deus para mim e para você, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Filho do Altíssimo, o Cristo, a pedra de esquina, a rocha, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o cabeça da igreja. Adore